Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Economia Descomplicada, onde eu, Álvaro Desidério, falo sobre os principais temas econômicos das últimas semanas, meses, ou algo que eu julgue relevante que possa ajudar você a tomar melhores decisões profissionais e pessoais na sua vida. Sejam sempre bem-vindos. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a atual situação do crédito na economia brasileira, tanto na parte de pessoas jurídicas, empresas, quanto na parte das famílias, pessoas físicas, e discutir um pouco as principais consequências disso para a economia brasileira no segundo semestre deste ano. Não é segredo para ninguém que a gente está sob um forte ambiente de contração monetária já há alguns meses, pelo menos uns 18 ou 20 meses, com a Selic no campo contracionista da economia já aí dentro desse período. E isso, de um jeito ou de outro, né, é sempre uma questão de tempo, acaba batendo no dia a dia das empresas, no dia a dia das famílias. A Selic é literalmente a taxa básica de juros, né, e ela representa o piso do custo do dinheiro no Brasil, à exceção, né, das taxas administradas. Então, tudo é Selic mais alguma coisa. Então, quando os bancos vão emprestar, por exemplo, para as empresas em operações de capital de giro ou qualquer outro tipo de financiamento, esse custo parte de Selic mais alguma coisa. E, e como essa Selic está muito alta, né, este mais alguma coisa também já está muito alto há bastante tempo, né, colocando as empresas numa situação de bastante dificuldade, né, de operar esse ciclo de caixa, essa necessidade de financiamento de capital de giro já há alguns meses. E como do outro lado a gente tem alguns choques de oferta, a gente tem um choque na agricultura, choques de custo, né, que são seguidos no Brasil, não só os referentes ao conflito no Oriente Médio, a gente vem enfrentando isso há algum tempo, a gente conseguiu chegar numa situação onde, por exemplo, no ano de 2025, nós tivemos o recorde de empresas pedindo recuperação judicial. Né? Alguma coisa como 5.600 empresas, quase 5.700 empresas pediram recuperação judicial. Um aumento em torno de 24%, 25% em relação ao ano anterior. Fora aquelas que estão demandando, né, a recuperação extrajudicial ou algumas etapas anteriores da legislação que a legislação referente, né, a recuperações permite. Um ponto importante, tá? As mudanças que foram feitas nessa legislação aumentaram o incentivo para empresas em determinadas condições, né, de pleitearem, né, tanto a extrajudicial quanto a judicial. Então você também tem algum incentivo aí que acaba se traduzindo numa espécie de suspensão dos pagamentos aos credores, sem que os credores possam pedir a falência ou pedir a execução de algum ativo ou garantia dessas empresas, tá? Mas, obviamente, o principal motivador é a difícil situação financeira em que a grande maioria se encontra. E nesse grupo, a gente tem empresas que são muito grandes e importantes para cadeias produtivas, tanto locais quanto nacionais. Né? Os seus fornecedores, né? As pequenas e médias que trabalham nesta cadeia de produção de empresas como a Raízen, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Oceano, o Grupo Unigel, Casas Bahia. A gente tem uma série de grandes empresas que já pediram ou estão estudando pedir, né? Como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional. E essas pequenas empresas que atuam nessa cadeia produtiva, eles acabam também sendo impactadas, né, por essa suspensão dos pagamentos. E o impacto acaba sendo muito mais forte, porque normalmente são empresas pequenas e médias que dependem muito, né, dessas grandes empresas para continuar a sua operação. Não são raros os casos onde, o que não é o ideal, mas é a realidade, em que essas empresas trabalham quase exclusivamente para uma dessas grandes. E aí, se essa grande suspende o pagamento, o impacto no caixa dessas pequenas e médias é praticamente um para um, né? Direto e sem nenhum amortecimento. Então, a gente está vivendo um momento que dá para chamar de insolvência corporativa temporária, sistêmica. Tá? Eu vou repetir o termo, né? Insolvência corporativa temporária sistêmica. E que pode, né, em muitos casos, esse temporário virar permanente. Tá? Não é um processo simples, não é um processo simples de entrar e muito menos de sair. Então, infelizmente, nesses processos, algumas não conseguem sair, algumas não sobrevivem. A gente, inclusive, logo veremos isso dentro das carteiras de fundos que administram ativos de crédito, especialmente debêntures, né? Mas isso é um tema para um outro episódio. Então, essa insolvência corporativa acaba tendo um impacto na cadeia produtiva e vai afetar, de certa forma, né, o desenvolvimento, o crescimento do PIB na economia brasileira no segundo semestre. Mas aí, passando para as famílias, a situação é um pouco mais complicada. Né? A gente tem atualmente, né, os últimos dados do Banco Central,
o comprometimento de renda das famílias com juros de endividamento em torno de 30% da renda, né? É muita coisa. É literalmente o tamanho da margem, ou quase o tamanho da margem, por exemplo, para um empréstimo consignado, que está comprometido com o pagamento de juros de dívidas. A gente tem alguma coisa próxima de 82 milhões de pessoas com anotações em dívida em atraso, né, segundo os dados dos bancos de crédito oficiais, bancos de registros, né, de créditos oficiais. E a gente também tem um fator bem interessante, né, o estoque total. Quando a gente olha, deixa eu dar um passo atrás para explicar esse indicador melhor. Existe um indicador do Banco Central que ele é a razão entre o estoque total de crédito e a inadimplência. Então, o Banco Central constrói esse indicador, o quanto a gente tem de crédito disponível no total da economia e qual percentual disso está inadimplente. Ele, embora seja um indicador que dá para ser distorcido pelo governo, como a gente viu ali, por exemplo, de 2012, 13, 14, o governo ele aumentou o estoque total de crédito, até que a gente estourou numa crise grande, para reduzir o número desse indicador, né, que você coloca o estoque no denominador e a quantidade de dívidas em atraso no numerador, né, quanto mais eu aumentar o denominador, menor ele fica. Mas nós temos atualmente esse índice voltando para próximo de 5%. Quer dizer, ele está num nível quase tão elevado quanto a gente viu lá em 2012, quando vivíamos as consequências dos efeitos da crise lá de 2008, 2009, que do ponto de vista macro no Brasil até foi uma maravilha. Mas em seguida a gente começou a viver aí um problema de crédito grande que afetou especialmente a carteira de crédito de veículos de grandes bancos. Tá? Podem procurar aí as informações na internet, onde 2012, 11, tem algumas situações aí bem idiosincráticas, né? E bastante didáticas também sobre como essa inadimplência afetou o balanço dos bancos. Então a gente está voltando para esses 5, depois de uma expansão enorme da base de crédito que ocorreu, enfim, seja na época da nova matriz econômica, seja um pouco na época do pós-pandemia, mas a gente está voltando para essa mesma altura, em torno de 5%. Então a gente está voltando para o maior patamar da série, né, do indicador que mostra a razão entre inadimplência total e estoque de crédito no sistema financeiro, mesmo com o estoque hoje muito maior do que era em 2012. Tá? Isso é um indicador bastante preocupante dentro do sistema financeiro nacional. E aí, de um jeito ou de outro, isso restringe o consumo das famílias. Né? O crédito no Brasil é muito importante para o consumo das famílias. A nossa renda, a mediana da renda brasileira é em torno de R$ 3.000. E aí você não precisa ser nem economista, nem fazer conta, nem entender muito de matemática financeira para saber que com uma renda mediana, né, em torno de R$ 3.000, você precisa reservar uma parcela para pagar as parcelas das dívidas que você contrai para poder manter o seu padrão de consumo. Um ótimo exemplo didático disso é a utilização do cartão de crédito, que nada mais é do que uma linha de crédito que o banco te fornece para você antecipar o consumo e ao final de 30 dias, 40 dias, dependendo do ciclo que for concedido, você tem que quitar esse empréstimo para poder renovar essa linha de crédito. Mas famílias incorporaram, né, o cartão de crédito no seu dia a dia, então você sempre tem que reservar uma parcela da sua renda que você ainda não recebeu para poder pagar a fatura do cartão de crédito. Tá? Isso é um exemplo prático de como o consumo via crédito está incorporado no dia a dia das famílias. E se ele começa a ficar mais caro e começa a restringir mais, a constranger, a restringir o consumo das famílias, em alguma medida isso também vai começar a afetar o PIB. Não por acaso, né? A gente viu ali, quando o PIB ele é aberto, né, por consumo das famílias, investimento das empresas, gastos do governo e relações com o exterior, a gente vê o consumo das famílias ficando estável, né, ou variando, né, negativamente, ou variando 0,1%, né, que é muito pouco para a gente ter um PIB crescendo de forma sustentável, né, até satisfatória. E aí a gente tem duas consequências relacionadas a esse fator, essa redução do crédito. A primeira é que quando a gente olha para os efeitos sobre as empresas, pessoas jurídicas, e o efeito sobre as famílias, o consumo das famílias, não dá para manter a expectativa de crescimento do PIB, que teríamos em torno de 1,5, 1,8, alguma coisa nesse intervalo do segundo semestre. Pessoalmente, eu acho que isso vai ficar entre 1,2 e 1,5, talvez até menos nesse segundo semestre, em função dessa restrição forte de crédito. E mesmo com os estímulos do governo, os programas que estão sendo desenhados, como esse para quitação de dívidas, esses programas costumam ter um efeito bastante defasado, bastante demorado na economia, no dia a dia, né? Ao ponto de oferecer uma solução rápida para o crescimento da economia já nos próximos meses. Haja visto como se desenrolou, o programa desenrola, fazendo aqui uma piadinha com as palavras. Né?
Ele demorou muito para chegar na ponta, ele demorou muito para causar algum tipo de efeito, e aí os benefícios disso já tinham se dissipado. Eu não estou dizendo que eles não devam existir, acho necessário essas intervenções governamentais quando a gente chega em situações de extremo, mas isso não vai salvar o PIB no segundo semestre. Tá? Essa é a primeira conclusão. E a segunda conclusão, e aí dá para a gente olhar de forma positiva, é que o Banco Central não vai precisar mudar a trajetória ou fazer grandes mudanças no seu plano de voo em termos de redução da taxa Selic. É claro que a gente vive um momento onde um choque transitório, né? Ele já contratou uma inflação maior para a economia, mas dentro dos modelos do Banco Central, dentro de praticamente todos os modelos de projeção para a inflação, esse choque ele fica mais concentrado em 2026 e no primeiro semestre de 2027, perdendo força aí para frente e permitindo que a inflação vá em direção à trajetória desenhada pelo Banco Central. Então, o que eu espero dessa mudança do plano de voo é basicamente uma mudança na velocidade. Se o Banco Central planejava fazer reduções de 0,5 na taxa Selic, muito provavelmente ele muda isso para 0,25, como eu falei no episódio anterior aqui do podcast. Talvez uma parada de uma ou duas reuniões para avaliar o cenário à frente, caso esses choques tenham um efeito nos próximos 6 meses maior até do que o previsto hoje, mas ele não deve mudar o plano de voo, a direção do plano de voo. Porque, especialmente, né, o PIB vai ficar muito mais fraco, não vai permitir a aceleração da inflação e o Banco Central vai ficar mais confortável, né, dentro de todo esse ambiente de desconforto para poder continuar implementando o seu plano de voo. Tá? Então, é uma notícia ruim, né? A gente tem um PIB menor porque o crédito está muito restringido, isso vai ficando cada vez mais restrito e constrange o consumo das famílias e, inclusive, a dinâmica das empresas. Mas a boa notícia é que essa situação acaba ajudando o Banco Central a implementar a redução da taxa Selic, né? E que a taxa Selic é uma das grandes responsáveis, né? Não é a principal, mas é uma das grandes responsáveis por a gente ter esse nível, né, de custo de dinheiro, de endividamento de empresas e famílias na economia brasileira. Valeu, pessoal. Até a próxima.